Glória a Deus, aleluia. Esse é um ano de conquistas, esse é um ano de renovo, esse é um ano de aceleração na sua vida. Você crê nisso? Amém, aleluia. A graça e a paz do Senhor, irmãos, amém. Hoje é quarta-feira, hoje é culto dos vencedores. Olha para quem está do seu lado aí, vê se ele está com cara de vencedor. Como a pastora gosta de dizer, vencedor é aquele que vence dores. Amém? Aleluia. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com você que eu creio que vai queimar no seu coração. Creio que Deus vai falar com você. Quero compartilhar hoje sobre um espírito da conquista. Fala para quem está do seu lado, fala assim, desperte o espírito da conquista. Sabe? Você já teve algo na sua vida que você determinou e falou assim, eu vou atrás, eu vou fazer. Está todo mundo dizendo que não vai dar certo, mas eu vou. Você já teve esse momento da sua vida que você foi com sangue nos olhos? Foi mesmo, sabe, sem conseguir descansar direito, mas você foi. Era um sonho seu de alcançar algo e você foi, com sangue nos olhos. Já passou por isso? Naquele momento despertou em você um espírito de conquista, é ou não é? Você olhou para aquela dificuldade, para aquela situação, para aquilo e falou o quê? Eu vou até o fim, eu não vou desistir, eu vou conquistar. E eu quero compartilhar hoje com você, querido, sobre o espírito da conquista. Esse é um ano de renovo. Mas se você não abraçar como precisa esse ano, você vai deixar algumas oportunidades passar. E uma vez me falaram que existem algumas coisas que não voltam atrás. E a oportunidade é uma das coisas que quando passa, você perdeu, já era. E eu quero compartilhar sobre o espírito da conquista. Esse é um ano que você tem que entrar com sangue nos olhos, mas o sangue nos olhos que você tem que passar esse ano é o sangue de Jesus. Esse é um momento que você tem que falar assim, eu quero tudo que o Senhor tem para mim, Senhor. Você precisa despertar em você um espírito de conquista. Amém? Você sabe, eu sei que você já venceu muitas batalhas na sua vida para chegar até aqui, mas eu quero desafiar você a continuar ainda despertando esse espírito de conquista em você, para conquistar o sobrenatural que Deus tem para você. E o texto que eu quero usar como base é um texto que eu amo, sou muito apaixonado por esse texto. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 1 a 6. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 6, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Moisés morreu. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Versículo 5: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Essa palavra aqui é poderosa demais e muito encorajadora. Aqui relata um momento de uma passagem de canudo. A liderança estava sobre a vida de Moisés, e Moisés morreu, o líder morreu, o cara morreu. Sabe, em primeiro capítulo de Josué, o Senhor já dá uma direção para Josué, precisa para ele seguir,
para que ele pudesse ativar um espírito de conquista dentro dele. Josué era alguém que vivia à sombra de Moisés, mas o Senhor agora chama ele e dá direções específicas para que ele desperte um espírito de conquista, para que ele possa desfrutar, para que ele possa viver tudo aquilo que Deus tem para ele. Sabe, e essas orientações são para nós também hoje. Você quer saber quais são essas orientações? Para que você desperte esse espírito de conquista. Olha para quem está do seu lado com cara de leão, bravo, que vai devorar uma presa. Fala assim, uau! Esses leãozinhos da Jubinha. Primeira coisa, o espírito da conquista, ele envolve não ficar preso no passado. Fala para quem está falando assim, o espírito da conquista envolve não ficar preso no passado. No versículo 2, ele diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Já era. Quando você entende, quando você ouve a palavra morto, significa o quê? Acabou. Já era. Não tem mais como contar. Acabou. Sabe, Moisés, ele foi um homem que operou sinais proféticos sobrenaturais. Esses dias eu estava lendo mais a fundo sobre Moisés e é impressionante. O início da história de Moisés é poderoso demais. Moisés já nasce com um decreto de morte sobre ele. A mãe de Moisés, com medo do menino morrer, pega ele, coloca dentro de um cesto, envelopa o cesto todinho e joga no rio. A irmã de Moisés só vê tudo aquilo, o rio levando Moisés indo embora. Daqui a pouco ela vai só acompanhando o cestinho indo embora pela água, e o cestinho vai até o lugar aonde a filha de Faraó estava se banhando. Isso é favor ou não é? Fala a verdade. Tanto lugar para ir. Às vezes a gente só precisava de uma oportunidade dessa, né? Por que eu não... Às vezes dá vontade de se colocar num cestinho e parar na frente de uma casa. Moisés é favorecido ou não é? Mas você sabe que a história não para por aí. A irmã de Moisés estava de olho nele. Você vai entender aonde eu estou querendo chegar. O cestinho parou bem aonde a filha de Moisés estava se banhando. Ela olha para o menino. Lembra que na história o pai dela tinha decretado que todas as crianças tinham que morrer, mas agora a filha de Faraó olha aquela criança dentro de um cestinho e se compadece dela. A irmã de Moisés chega perto dela e fala assim: a senhora quer que eu vá buscar uma hebreia para cuidar do menino para a senhora? Tá bom, vai lá buscar. Intervalo? Pensei que era intervalo, mas tá bom. Você sabe, querido, a irmã de Moisés vai lá buscar uma hebreia. Sabe quem é que ela vai buscar? A mãe de Moisés. Isso é favor ou não é? E você sabe o que eu achei mais impressionante nessa história? A mãe de Moisés era para estar chorando a morte do menino. E agora ela estava celebrando por causa que ela ia cuidar do menino que era para estar morto. Mas só que tem um porém. O favor nunca acaba por aí. Ela agora era paga para cuidar do filho dela. O menino que era para morrer, agora ela recebe para cuidar do filho. Foi matriculado na melhor escola, vivia no palácio. Isso é poderoso, não é? Você está entendendo para onde que vai o favor? A história de Moisés começou de uma forma épica. Moisés foi alguém que operou sinais proféticos maravilhosos, querido. Foi através dele que Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Moisés. Você conhece alguém que fez isso? Sabe, foi o homem que esteve cara a cara com o Faraó. Ele libertou o povo do Egito. Esse foi quem? Moisés. Por muitas vezes o povo de Israel, o povo de Deus, era escravizado, tinha que bater de frente com reis. Moisés conversava tete a tete com o Faraó, falando: liberta meu povo. E não morria. O Faraó podia matar ele, podia ou não podia? Fala a verdade. Você vai lá no chefão,
o cara que tem comando de tudo poderia matar você e pronto, acabou. É decreto, não ia acontecer nada. Mas Moisés era favorecido demais, era ou não era? Sabe, ele abriu o mar vermelho, ele tirou a água da rocha, tudo isso foi Moisés. Todos os reconheciam como o autêntico profeta de Deus. Sabe, ele falava cara a cara com Deus. O irmão dele era o sacerdote, mas quem falava cara a cara com Deus era quem? Moisés. Moisés era o cara. Sabe, e além disso, Moisés era culto. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés era o cara. E ainda escreveu alguns salmos. Esse era o Moisés. Sabe, ele construiu o tabernáculo especificamente como Deus queria que fosse feito. Foi ele que subiu o monte para falar com Deus e descer com as tábuas da lei 2 vezes. Esse foi Moisés. O currículo do camarada era impossível de bater. O currículo do camarada era imenso. Esse era quem? Moisés. E de repente Deus tira o homem de cena e diz que vai usar Josué, o cara das proezas, que tem um currículo fenomenal desde o começo da vida, sai de cena agora para o Josué entrar em ação. Sabe, o que você acha que Josué pensou nessa hora? O que você acha que Josué pensou nessa hora? Substituído pelo maior líder de todos os tempos, do cara que foi salvo através das águas, que esse era o significado do nome dele, Moisés. O cara que, enquanto muitas mães choravam pela morte, a mãe dele se alegrava pelo fato de cuidar do menino e ainda receber por isso. E você sabe que provavelmente ela não recebia pouco, porque ela recebia da filha de Faraó. Ela não recebia de uma irmãzinha da esquina que não tinha com quem deixar o filho e trabalhava em 2 empregos para dar pagar uma diária para cuidar do filho. Ela recebia da filha de Faraó. Esse era Moisés. Deus tira um camarada desse de cena para dizer assim: Josué, agora é tua vez. Como continuar com um currículo tão surpreendente que era o currículo de Moisés? É amedrontador, não é? Você sabe, querido, isso aqui serve para nós como lição. Provavelmente Josué disse: eu nunca serei como Moisés. Eu nunca serei como Moisés. Mas Deus diz: eu comecei com Moisés, mas eu vou continuar com você, Josué. Ouça Deus falando isso para você: eu comecei com pessoas e vou continuar com você. Talvez você não se sinta a pessoa sobrenatural, que teve um currículo muito bom. Poxa, o irmão começou com um currículo aí maravilhoso, um testemunho fora de sério. Eu só assistia novela. Como é que eu posso ser alguém tão assim, sobrenatural no testemunho? Como é que alguém pode ter medo de me ouvir falar quando eu falo do meu testemunho? Sabe, isso é poderoso demais, querido, porque Deus, ele começou com Moisés, mas ele vai continuar com Josué. Sabe, então Deus, ele falou para Josué: Josué, acorda. Josué, acorda. Meu servo Moisés está morto. É você que vai continuar daqui em diante. Sabe, ele foi uma benção, mas ele passou, o Josué. Moisés teve um currículo fenomenal comigo, mas ele passou. Agora é a sua vez, Josué. Daqui para frente é com você. Fala para quem está do seu lado, fala assim: daqui para frente é comigo. Fala agora para a pessoa do outro lado, fala assim: daqui para frente é comigo. Amém? Sabe, Moisés foi uma bênção, mas passou. Moisés tinha um testemunho fora do comum, mas morreu. E agora?
primeiro segredo, querido, o primeiro ouro, para que você desperte um espírito de conquista na sua vida, não dá para ficar preso ao passado. O que aconteceu no passado, ficou no passado. Agora nós estamos vivendo o presente, e o presente Deus diz para nós que é um tempo de renovo. Pastor, mas eu pequei demais, eu fiz muita burrada, enfiei muito pé na jaca, como a pastora falou na semana passada, sabe, no lugar da vergonha, dupla honra. Se você passou pela vergonha, significa que tem uma dupla honra esperando para você, a não ser que você queira permanecer na vergonha, aí vai dar ruim. Mas se você quiser sair da vergonha, para você tem um lugar de dupla honra. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Mas se você quiser ainda viver sob os escombros, sobre aquela casa em ruínas, sabe, o Senhor tem um novo para você. Você crê nisso, querido? Sabe, o espírito da conquista, sabe, ele precisa ser desperto quando você deixa o seu passado para trás. Sabe, cada um de nós tem precisa responder para Deus nesse nosso tempo. Quem passou, passou. Agora você precisa dar resposta para Deus nesse tempo que você está vivendo. Fala para quem está ao seu lado, fala assim: eu preciso dar resposta para Deus nesse tempo. Ah, pastor, eu estou muito machucado com o que fizeram comigo no passado. O passado passou, e agora? Você precisa dar uma resposta para Deus nesse novo tempo. Qual que é a resposta que você vai dar para Deus nesse novo tempo? Senhor, me machucaram muito no passado. Não é isso que Deus quer ouvir. Moisés morreu, agora é você, Josué. Vamos embora, tem um rio para cruzar. Vai ficar preso lá na história, mas eu nunca fui salvo, nunca fui favorecido, nunca tive um bom estudo como Moisés, nunca me colocaram no cestinho, meu testemunho nunca foi tão maravilhoso assim. Meu pai era escravo, amassava barro. Sabe, querido, Deus, Ele quer levar você para um nível sobrenatural. Se você quiser despertar, querido, esse espírito de conquista na sua vida, você precisa abandonar o passado e viver hoje o presente. Amém. Segundo, o espírito da conquista envolve ter a visão de possuir a promessa. Você precisa ter a visão de possuir a promessa. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Esse ano nós começamos com alvos. Você lembra dos seus alvos? Ou você já esqueceu dos seus alvos? Não, pastor. Eu vi os alvos. Era até bom os alvos, mas tinha gigante demais para enfrentar. Ah, pastor, mediante os alvos que eu coloquei, eu sou como um gafanhoto. Fala, misericórdia. Sabe, você precisa estabelecer que você vai alcançar os alvos que você colocou em nome de Jesus. Sabe, o espírito da conquista envolve ter a visão de possuir a promessa. Você crê que Deus tem uma promessa para você? Ou você acha que Ele terminou já a história dele na sua vida? Se você está vivo é porque Ele tem muito ainda. Sabe, Deus, Ele tem muito para você. Fala para quem está do seu lado, fala assim: Deus tem muito para você. Fala para a pessoa que está do outro lado agora, fala assim: Deus tem muito para você. Ah, pastor, minha conta está no vermelho. Você nem sabe o quanto que ainda vai viver no azul. Depois cai para o vermelho, depois dobra de novo para o azul. Deus tem muito. Deus, Ele tem uma vida de aventura maravilhosa com você. Amém. Você está preparado para viver essa aventura com Deus? No versículo 3 e 4 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto a este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, será seu. Pastor, não tem como eu colocar literalmente a planta dos meus pés aonde eu preciso.
Coloca profeticamente: Senhor, estou pisando aqui agora na minha conta bancária, em nome de Jesus. Eu vou ter uma surpresa. Você sabe que Deus, Ele vai te surpreender. Você está preparado para a surpresa de Deus? Esse é um ano de favor, de aceleração. Deus vai conectar pessoas que vão olhar para você e vai falar assim, ó: eu quero te abençoar. Deus vai olhar, queridos, esse é um ano de você receber algo sobrenatural de Deus. Pastor, isso é palavra de efeito, só para despertar o meu espírito. Sim, porque seu espírito ativado, você vai longe. Mas não é palavra de efeito, é a palavra de Deus para você, que faz um efeito estrondoso dentro de você. Sabe, querido, isso é poderoso. Deus, Ele tem algo melhor e maior, como a pastora disse no domingo para nós. Deus, Ele quer despertar em você a sua melhor versão. Você está hoje vivendo a vida que você está? Não se preocupe que não parou por aí, ainda tem muito mais. Amém? Tenha a visão dos propósitos de Deus. Sabe, nós precisamos de uma mentalidade de conquista. Mas como conquistar se não tivermos uma visão correta da promessa? Nós estamos falando sobre Josué, mas eu quero também usar um exemplo de José. Sabe, José foi alguém que teve um grande exemplo de alguém que teve a visão da promessa. José, ele está lá na galeria da fé. José também foi alguém que viveu uma vida surpreendente. E o nome dele foi parar lá na galeria da fé, lá em Hebreus 11. Em Hebreus 11, 22, diz assim, ó, Hebreus 11, 22, pela fé, José, estando próximo ao seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Deu ordem acerca do quê? Dos seus ossos. Pastor, isso é algum ato profético que Josué fez? Não, literalmente, ele está falando dos seus ossos. Ele está falando dos seus ossos, presta atenção. Sabe, o que José está fazendo na galeria da fé? Sabe, poderiam ter colocado ele lá, na galeria da fé, como alguém que fugiu da tentação da mulher bonita que foi atrás dele. José pela fé, disse não. Olha que coisa linda. As propostas pela fé, Josué foi mais sábio que os sábios do rei. Mas não foi isso que foi colocado na história dele. Ele foi colocado lá apenas por causa de um punhado de osso seco. Você sabia disso? Em Gênesis 50, 24 ao 25, José faz uma declaração profética. Olha o que José fala. Presta atenção. Depois disse José a seus irmãos: eu morro. Presta atenção. Eu morro. Mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. José fez jurar os filhos de Israel. José fez o povo prometer. Não, repete comigo aí esse negócio aí. Não, Josué, tá bom, quando você morrer eu vou levar seus ossos. Ele disse: olha aqui, rapazes, olha aqui, moçada, eu estou saindo, mas eu ordeno que vocês deixem meus ossos, não deixem meus ossos aqui. Eu vou morrer, mas não quero ser enterrado aqui não. Vocês vão levar meus ossos para a terra prometida. Mesmo que eu morra, vocês vão guardar os meus ossos para levar para a terra prometida. Sabe, os meus ossos vão chegar na terra prometida. E Josué, ele afirma: os meus ossos vão. Vocês estão entendendo, galera? Os meus ossos têm que ir. Josué fez o povo confirmar e afirmar que os ossos dele tinham que entrar na terra prometida. Não ouse deixar os meus ossos para trás, eles precisam entrar na terra prometida.
30 anos depois, querido, metade da geração já está morta e os ossos ainda estão viajando com o povo, porque ainda não chegaram na terra prometida. Querido, você é poderoso demais, é ou não é? José fez um depósito para o futuro. Os seus ossos eram um testemunho. E ele disse: vocês podem reclamar, murmurar e até duvidar, mas alguém vai chegar, porque eu vou. Vocês estão entendendo, povo? Sabe, José era ousado, é ou não é? Sabe, esse é o mesmo José que foi jogado no buraco, tido como morto. Esse foi o mesmo José que ficou preso e esquecido na cadeia. Esse foi o mesmo José que para muitos historiadores chamam de o faraó hebreu. Esse é o mesmo José que interpretou o sonho, que um dia estava na cadeia, do outro virou segundo ministro. Esse foi o mesmo José que, por uma aliança que Deus tinha com Jacó, abençoou Jacó e livrou ele da fome. Esse é o mesmo José. Sabe, querido, isso é poderoso demais, porque Deus, Ele quer nos levar a conquistar coisas grandes. Sabe, o túmulo de José, só uma observação, ele estava a poucos quilômetros ao norte de Jerusalém. Mateus disse que muitas pessoas ressuscitaram dos mortos e andavam na cidade. Sabe, não diz que José fez isso, mas profeticamente ele mandou depositar os seus ossos no local certo. Sabe, e vários anos depois, seus ossos testemunharam a maior ressurreição da história da humanidade. Olha o que diz em Mateus 27, 51. Mateus 27, 51 em diante diz assim: então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Queridos, isso aqui é poderoso demais. Sabe, para você despertar um espírito de conquista, você precisa ter os olhos na promessa. José disse: eu posso morrer, mas vocês vão levar meus ossos para a terra prometida. Eu vou entrar lá. Eu vou entrar. Isso aqui é poderoso. O espírito da conquista envolve também um caráter perseverante. Fala para quem está ao seu lado, fala assim: nós precisamos ter um caráter perseverante. Perseverança é tudo para que você possa avançar. Você está entendendo até aqui, querido? Amém. Sabe, essa palavra Deus falou tão forte comigo. No versículo 5 diz assim: ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Você sabe o que me deixa mais intrigante nessa fala de Deus para Josué? O que me deixa mais intrigado nessa fala de Deus para Josué é que ele diz assim: como fui com Moisés, assim serei. Como que Deus foi com Moisés? Lembra daquele currículo extenso que eu falei para você de como Deus agiu na vida de Moisés? Deus, ele afirma para Josué e diz: assim como fui com Moisés, eu serei também contigo. Quer dizer então que Deus vai colocar ele dentro de um cestinho, vai levar para uma filha de Faraó, cuidar dele? Não. Deus está dizendo: assim como eu favoreci Moisés, guardei, não desamparei. Enquanto muitos morriam, ele permaneceu vivo. Enquanto muitos estavam sendo mortos, eu guardei ele. Assim Deus também estava falando para Josué: assim como eu fui com Moisés, também eu vou ser com você. Não vou te desamparar, não vou te deixar.
Você consegue, querido, ouvir Deus falando isso para você? Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Sabe, quando ele diz que ninguém te poderá resistir, ele está falando que haverá confronto, haverá guerra, haverá luta. Sabe, esse é o espírito da conquista. Saber que nós não estamos num parque de diversão, querido, mas num campo de batalha. Nós precisamos estar ciente disso, sabe? E nada será conquistado senão através de muita luta. Nós precisamos perseverar. Nós estamos falando sobre geração, querido. Sabe, vai haver uma ousadia perseverante, uma geração ousada que se levanta, que irão entrar marchando na cidade e estabelecer o reino de Deus. Você crê, querido? Sabe, nós precisamos ter um caráter perseverante, uma geração que não se curva, sabe, uma geração que não tem medo, uma geração dos fins dos tempos, uma geração que trará o avivamento, que trará a presença de Deus, sabe, um povo perseverante. Você precisa entender isso, querido. Sabe que o princípio de crescimento é o princípio da conquista. O princípio de crescimento tem a ver com perseverança. O princípio de crescimento tem a ver com o quanto você persevera. Todas as vezes que você sai de uma luta, você agora foi alargado, você agora está preparado para novos níveis. Sabe, se você não se dispõe a lutar, você nunca vai sair da vida limitada que todos os dias você tem vivido. Você precisa se dispor a lutar, despertar esse espírito de conquista dentro de você e falar: eu quero tudo aquilo que a Bíblia diz que é meu por direito. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Nós precisamos despertar esse espírito de conquista se quisermos viver o renovo, a aceleração de Deus em nós. Você não pode deixar anos e anos se passar e levando a vida, empurrando com a barriga e deixando com que o tempo resolva os problemas. Você precisa despertar e falar: não, isso hoje acaba, em nome de Jesus. Sabe, entrar na guerra vai fazer você crescer, querido. Vai ampliar os seus limites. Nesses dias, Deus estará fazendo uma santa convocação a você, para despertar você para algo novo. Amém? E por último, o espírito da conquista envolve abrir o caminho para outros passarem. O espírito da conquista envolve também abrir o caminho para quem? Para outros passarem. Através da sua vida, você está abrindo caminho para outras pessoas. Pastor, mas eu sou tão jovem, tão falho. Eu não tenho um currículo de ser uma pessoa muito boa. Mas através da sua vida, uma nova geração se abre. Olha o que Deus diz no verso 2 para Josué: levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. A direção de Deus para Josué é: levanta-se. Levanta-te agora e passa esse rio, passa esse Jordão, cruza esse mar, porque você vai conduzir esse povo para a terra que eu prometi. Sabe, se lermos atentamente, nós vamos perceber o que Deus falou com Josué, querido. Vá na frente, Josué. Entre na terra, porque depois que você passar, todos vão passar também. A ordem e a direção de Deus para nós é: vá na frente. Nós precisamos dar uma resposta para Deus em nosso tempo. Vá na frente, que o povo que vir depois de você vai passar junto com você. Às vezes nós exigimos tanto santidade das pessoas, mas na realidade somos nós que precisamos abrir caminhos para que outros venham. Você está preparado para ser aquele que vai abrir o caminho para uma próxima geração? Você está preparado para ser aquele que vai desbravar? Sabe, o povo vai herdar a promessa por causa de você, Josué.
Seus filhos vão herdar as promessas por causa de você. Se Jesus não voltar nessa geração, saibam que os seus netos, seus bisnetos vão herdar aquilo que você abriu para eles de caminho. Você está preparado para isso, querido? Sabe, Deus queria usar Josué como ponta de flecha para abrir o caminho para que outros pudessem passar. Sabe, Deus está buscando pessoas que estejam dispostas a ter uma unção pioneira para ir diante do povo. Deus ele está em busca de pessoas que estejam dispostas a falar assim: eu vou fazer o cursão. Eu sou muito ruim da escola, mas eu vou fazer o cursão porque eu quero avançar. Eu quero ter uma base para mim, pelo menos ensinar meus filhos no caminho do Senhor. Eu quero passar pelo encontro porque eu quero ter a minha vida renovada. Eu quero ver uma quebra de maldição na minha vida para que aqueles que virem depois de mim desfrute da graça e do favor de Deus sem maldição. Sabe, querido, você precisa ser aquele que Deus está chamando para dar uma resposta para essa geração. Você está disposto, querido, a dar a sua vida por algo que é maior que a sua vida? Pergunta isso para quem está do seu lado. Fala assim: você está disposto a morrer por algo que é maior que você? Sabe, você está disposto, querido, a aceitar o fato de que talvez o seu filho ou o próximo que vir depois de você vai ser aquele que vai ver a vinda do Senhor? Imagine se você está buscando o Senhor só para você, e a próxima geração que precisa vir após você não recebe. Você morre. Que bênção, glória a Deus, investi minha vida para o Senhor, busquei o Senhor, mas não gerei nada. A próxima geração vai ter que começar do zero. A próxima geração vai ter que desbravar. Sabe, que você seja aquele que puxa, que abre as oportunidades, que você seja aquele que seja favorecido por Deus, que você seja o Josué dessa geração, que você seja o Josué na sua casa, que você seja o Josué no seu trabalho, que você seja o Josué na sua célula. Meu líder está tão sozinho, que você seja o Josué ali, amém, para fazê-lo crescer, avançar, porque se você está sendo Josué, o próximo a ser levantado é você. Se você é Josué na sua casa, o próximo a ser levantado para conquistar é você. Sabe, seja Josué aonde você está, amém, e Deus vai te honrar em tudo aquilo que você faz. A promessa sobre Josué era aquela mesma que estava sobre Moisés. Moisés tinha um currículo fenomenal, fantástico, épico, mas a palavra de Deus para Josué foi fundamental. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser também com você. Josué, ele agora tinha um testemunho para dar. Eu não fui como Moisés, mas Deus é comigo como foi com Moisés. Eu não fui salvo através de um cestinho, mas Deus é comigo como foi com Moisés. Eu não nasci numa família rica, eu não estudei nas melhores escolas, eu não sei falar 2 idiomas, hebreu e egípcio, mas o mesmo Deus que era com Moisés também é comigo. E a mesma coisa que Ele prometeu para Moisés, Ele promete sobre mim. Sabe, querido, isso aqui é tão poderoso, porque sem essa mentalidade não haverá conquista. Se você quiser viver um renovo, você precisa despertar esse espírito de conquista dentro de você. Não, pastor, eu estou esperando o meu líder. Vai entrar a campanha agora em março de 21 dias. Eu creio que o meu líder é um homem de oração. Ele vai orar e a bênção e o favor de Deus vai chegar até mim. Meu pastor, minha pastora são pessoas de oração, então eu creio que eu vou só descansar, porque esse é o ano do renovo. E a palavra de Deus diz que a unção desce sobre a cabeça e vai descendo sobre a barba, escorrendo e chega até nós.
Sabe, eu sei que muitas das vezes você pensa dessa forma, mas você já pensou em ter a sua própria experiência com Deus? Já pensou em você ser aquele para dizer assim, ó, eu não sou como meu pastor e minha pastora, mas Deus é comigo, assim como é com eles. Eu não falo tão bonito e oro como meu líder, mas o Deus que está nele está em mim. A promessa que está sobre ele está sobre mim. O renovo é sobre os meus pastores, mas também a promessa de renovo é sobre mim. Cheguei ontem, sentei na janelinha e estou tomando café. Também é para você a promessa de renovo, mas para você se apropriar, você precisa despertar esse espírito de conquista dentro de você. Fala para quem está ao seu lado, fala assim, hoje é o dia de despertar. Hoje é o dia de você despertar esse espírito de conquista. Chega de esperar as pessoas conquistar para você. Chega de esperar que outras pessoas tenham um testemunho e incluam você no testemunho dela. É hora de você contar o seu testemunho. É hora de você começar a desbravar as terras que o Senhor tem para você. Sabe, no final das contas, nós estamos lutando por coisas que outros irão desfrutar, querido. Você está preparado para isso? E eu quero concluir dizendo, sabe, esse ano nós vamos viver um renovo espiritual em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio que nós vamos viver um renovo do Senhor, sabe? Mas tudo isso agora está nas nossas mãos. Estava nas mãos de Moisés, você sabia disso? Moisés morreu, passou para Josué, mas Josué também passou, agora está nas nossas mãos. O que você vai fazer com tudo isso? Sabe, agora está nas nossas mãos conduzir o povo para uma terra, uma Canaã celestial. Eu quero concluir dizendo para você, continue sendo um vencedor. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, querido, esse é o momento de você gerar uma santa indignação dentro de você. Esse é o momento de você gerar uma santa indignação dentro de você e falar assim, chega de ficar só contando o testemunho de outras pessoas, eu quero contar o meu, Senhor. Eu quero começar a falar do meu, porque eu sei que a promessa do Senhor é sobre mim. O Senhor é comigo também. O Novo e o Velho Testamento também é para mim. As promessas que Jesus conquistou na cruz, toda a herança que Jesus conquistou na cruz é para mim também. A promessa também de viver livre do pecado pelo sangue do Cordeiro também é para mim. Sabe, querido, esse é o momento de você despertar. Esse é o momento de você gerar uma santa indignação dentro de você e falar assim, Senhor, eu quero despertar esse espírito de conquista em mim. Eu sei que as promessas são maiores do que eu, mas o Senhor está comigo. Eu sei, Deus, que os sonhos são maior do que a minha conta bancária. Eu sei que os projetos que o Senhor tem para mim, o que tem no meu bolso não dá, mas eu creio que o Senhor é comigo e o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai nos levar a níveis maiores. Sabe, querido, esse é o momento de você começar a levantar um clamor a Deus e falar, Senhor, eu quero despertar esse espírito de conquista dentro de mim. Eu não quero passar desapercebido. Eu não quero deixar esse ano passar e não desfrutar do que o Senhor tem para mim. Eu quero experimentar e eu quero viver cada oportunidade que o Senhor tem para mim. Eu quero viver tudo. Eu quero viver tudo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, deixa o Senhor falar com você. Eu creio que o Senhor já está falando com você sobre aquilo que você precisa.